Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui das previsões da off-season. E agora vamos tocar uma das equipas que vai dar muito que falar nesta off-season. Vai dar muito que falar. Aliás, vai dar que falar já no dia 22. Exato. Noite 22 para o 23. Que é os Portland Trail Blazers. Exatamente. E lá está. Não é só a questão do Lillard. Toda a gente está preocupado se o Lillard anda a vender casa de Portland ou em que próxima casa ele vai comprar. Não, também há outras questões que também temos de tocar nestes Portland Trail Blazers. E com isso, trago aqui, não um, não dois, mas três adeptos dos Portland Trail Blazers. Três! Acho que nunca houve uma previsão de off-season com três adeptos. Exato. Estamos três. todos os adeptos portugueses juntos neste podcast. Olha, se fosse os meus Magic era quase. Os meus Magic a levar 3, eu e mais 3, então era quase. Ou, como diz o Queda, se calhar metade. Pronto, deve ser para aí 8. Se for 4, já era metade. Mas pronto, apresentando aqui os convidados e também adeptos, que lá está, nestes episódios gosto de trazer adeptos, e neste caso até consegui trazer 3. Primeiro apresentando um que já veio cá várias vezes. É o mais experiente aqui no nosso podcast. Experiente no sentido de já estar cá e já conhece bem a casa, mas é mais nas questões do draft. Ele veio cá mais vezes falar do draft do que dos Portland Trail Blazers. É o grande Tiago Magalhães. Tudo bem, Tiago? Boas, tudo bem? Estamos cá este ano com um tema um bocado diferente, mais triste, mas diferente. Não me lembro. Mas do ano passado tu ainda falaste um bocado, quando foi a questão do Shannon Sharp na Pick 7. Eu lembro dessa fase. Também, outro adepto que veio cá no vídeo e episódio da off-season, da prisão da off-season, é o Torres, que tem a página no Twitter Trailblazers, que aparece na descrição. Tudo bem, Torres? Tudo bem? Boas, tudo bem? Estamos aqui também a falar aqui dos Blazers, olha. Há muito que fazer e nós vamos tentar ensinar a quem está lá no topo. É exato, ensinar o Michael Jordan, pá, como é que se drafta. Se vocês draftarem o Scoot, estão a ensinar o Michael Jordan como é que se drafta. Já é uma coisa boa. Embora não é muito difícil ensinar o Michael Jordan a draftar. Não é, Tiago? Não é muito pelo histórico. Ainda havia uma imagem do histórico de picks do Charlotte Hornets. Eu aceitava fazer o trabalho dele de graça e acho que fazia melhor. E por fim, e não menos importante, lá está, aqui um rapaz, digamos assim, que estreou-se, está-se a estrear aqui no canal, a participar, que foi de última da hora, atenção, veio de última da hora, mandou mensagem, sei que é das horas, e teve-se disposto e entrou aqui de paraquedas, digamos assim, que é o Tomás, que até comentou, comentou dos vídeos, daqueles vídeos pequenos que eu fiz do canal, comentou, e já agora, comentem, vejam e comentem, e estes episódios também comentem. Grande Tomás, como é que está por aí? Olha, Cyril, é a primeira vez num podcast, não vou mentir, estava um bocado relutante antes de aceitar o convite, porque nunca tinha estado numa situação destas, expor-me um bocadinho. Mas falar dos Portland Trail Blazers é a coisa que eu mais gosto, e principalmente se estamos 3 vai ser, presumo para mim, bem mais fácil, portanto. Exato. Aqui está tudo bem, pá. Ninguém vai te punir, pá. Aqui não. Aqui é a vontadinha, não. quase. Aqui é quase à vontadinha. Aliás, o Tiago sabe um bocado disso aqui. Mas pronto. Muito bem. Eu prometo que não tenho folhas com hot takes, como costumam trazer. Hoje não trouxe folhas. Ai meu Deus, isso era bom, era para o Arthur, estás a ver? O Arthur lá de Spurs com hot takes. Eu metia aqui uma assim: Spurs não draftam em Banyama. Eu estou aqui no escritório e estou a ver se encontro a minha folha do Chet Holmgren. A dizer que ele ia ser um bust. Estou cada vez mais perto de acertar. Olha, mais um par de lesões parecidas que ele teve no ano passado, estás quase. Só falta um par. Mas não, vamos rezar que não aconteça nada ao homem que regresse. Vai ser uma luta interessante, aliás, do prémio do Rookie do próximo ano. Muito bem. Arrancado para o primeiro tópico, tal como foi nos outros episódios das outras equipas, é falar o resumo da época dos Portland Trail Blazers. E eu não vou falar muito sobre isso, porque já estamos 3 adeptos, obviamente, e por isso passo já para ti, Tomás. O que é que tens a dizer daqui da época dos Portland Trail Blazers?
Olha, é assim, eu acho que os Portland podem dividir a época deles, de certa forma, em 3 partes. Não é um início, um meio e um fim, como todas as histórias, mas a verdade é que o Portland tem mesmo um início, um meio e um fim. O Portland começa 4-0. Começa com uma vitória sobre os Kings fora, o primeiro jogo do Damian Lillard após vir de lesão, e o Lillard até acaba por ter um mau jogo para aquilo que nós estávamos habituados. Ele faz cerca de 20 pontos, mas com 5 em 18 de aproveitamento. E eu lembro na altura, no final desse jogo, o Bill Simmons dizer que estava preocupado com o Dame, que ele tinha perdido o burst, não sei o que mais. Mas a verdade é que os 2 jogos a seguir nós vamos jogar com os Suns e com os Lakers, e o Lillard marca 41 pontos nos 2 jogos. Começaram logo assim a desaparecer esse tipo de críticas. Nós ganhamos o jogo dos Suns no overtime. Foi um jogo espetacular, um game winner em que no timeout nós tínhamos o jogo empatado e o Dame fala com o Anthony Simons e diz, opá, assim, tenho 41 pontos, obviamente vou levar um double team, a bola vai para as tuas mãos. E quase que a preparar a parceria, como ele tinha com o CJ McCollum, passa a bola ao Simons e ele faz um floater por volta da linha de lance livre sobre o Mikal Bridges. Foi um dos melhores momentos para mim logo da época, foi começar de forma inacreditável. E ganhamos também contra os Nuggets, os campeões, não é, em ano, no terceiro jogo, em que o Simons vai completamente maluco, faz cerca de 22 pontos no terceiro período, uma coisa ridícula. A primeira vez que acabamos por perder foi em casa com o Miami, e foi um jogo em que o Lillard acaba por sair lesionado, e ele acaba por ter uma entorse ali no tornozelo, e o Lillard depois acaba por falhar 9 jogos por lesão. Os Blazers vão então para uma série de jogos fora de casa, e jogamos contra boas equipas como Miami, Phoenix, New Orleans, e vamos à casa destas equipas ganhar os jogos. Lembro-me de um desses jogos contra Phoenix em que o Jeremy Grant tem um game winner em que fez passos, mas ninguém viu, numa inbound play. E Portland começa mesmo muito bem com o início de 10-4, um pace para 58 vitórias. Acho que nenhum dos fãs, mesmo os mais otimistas, acharam que isto ia ser sustentável, mas este foi o começo. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa relativamente a isso. Torres, força. 4-0, logo a começar 4-0, e numa época o Lillard ficou ali, a outra época metade não tinha jogado, porque depois aproveitou para curar da lesão e tinha havido o Sharp, uma 7ª pick, depois um 4-0 aqui, se calhar os adeptos, e eu pessoalmente, se calhar exaltei-me aqui, já pensava que fosse melhor. Quem não? Pelo menos chegar aos playoffs, pelo menos isso. E depois acabou por correr tudo mal. Ainda depois mais lesões, o Winslow também, que querendo ou não ainda foi um jogador importante, exato. Mas ao início da época e tudo, foi correndo bem, e depois foi à moda dos Blazers. Pronto. Opa, relativamente ao início da temporada, eu considerei, não tanto, por acaso deve ter sido, o início da temporada deve ter sido os jogos que eu mais assisti neste ano dos Blazers, e notava-se que aquilo era uma espécie de fluke. As coisas estavam a sair todas muito bem, opa, apesar do Lillard estar ali ligeiramente inconstante, porque às vezes fazer 40, e mesmo fazendo um dos jogos em que ele faz 40 pontos, não faz propriamente uma exibição de encher o olho, quase parecia uma espécie de stat padding, mas pessoalmente eu achei que aquilo era um fluke, mas não achei que iria existir um crash como existiu depois, de seguida, que acabou por nos encaixar na realidade que acabou por ser o resto da temporada. Sim, e essa acaba por ser então a segunda parte da temporada, não é? O Lillard acaba depois por voltar de lesão, mas ele volta a algo limitado, ainda um bocado à procura de apanhar o ritmo do jogo, e ele depois reagrava mesmo a lesão e acaba a falhar mais alguns jogos. E apesar disso, a equipa foi lutando para se tentar manter acima de 500, ou seja, com mais vitórias que derrotas. Consegue acabar ainda o ano com um recorde positivo, 18-17. E nesta série de jogos, queria destacar um jogo que não sei se vocês viram, mas super peculiar pela statline, que foi um jogo em Nova York, sem o Lillard, em que o Grant marca 44 pontos e acaba a lançar 28 lances livres. Que é uma coisa que é tipo números do Shaq, não é? Tipo, daquela altura. E pronto, e foi também nesta série de jogos que o Lillard acaba por passar o Clyde também como o melhor marcador de sempre dos Blazers.
Depois, no mês de janeiro, o Lillard tem dos melhores stretches da carreira dele. Foi nesta altura em que ele fez múltiplos jogos de 30, 40, 50, 60 pontos. Foi uma coisa inacreditável. Sabia na altura dúvidas de que o Lillard estava recuperado. Começámos a perguntar se não estava a ser o melhor Lillard de sempre da carreira dele. Apesar disso, isto não se traduziu propriamente num sucesso coletivo. O Portland chega ali ao trade deadline, estávamos com um recorde de 27-28. Para ter em perspectiva, nós estávamos em 10º na conferência. A 3 vitórias do 4º lugar, não é? Porque o Oeste foi ridiculamente renhido. E também para referência, os Lakers, que acabam por ir às finais de conferência, estavam apenas também a 3 vitórias de Portland. E Portland, nesta altura, tem a decisão de o que é que vamos fazer no trade deadline, não é? Se vamos ou vender os nossos assets, se vamos manter a equipa como está, ou se vamos arriscar fazer como, por exemplo, os Raptors fizeram e adicionar assets. Eu acho que na altura o GM tem a decisão de, como o Tiago estava a dizer, olhar um bocado para o trajeto da equipa e dizer assim, isto não parece algo sustentável, nós não nos estamos a safar muito bem, e ele acaba por decidir trocar o Josh Hart, não é? Porque o Josh Hart não foi o melhor fit dentro do campo de Portland, podemos falar disso depois se quiserem, e ele tinha uma player option que muito provavelmente não ia acionar. E então nós acabamos por trocar o Josh Hart na altura por uma pick de primeira ronda protegida pelos Knicks, que acabou por se tornar na 23ª pick, e pelo Cam Reddish. A meu ver foi a decisão correta, porque eu acho que nós não íamos a lado nenhum. Apesar de estarmos ali na luta, não íamos manter o Josh Hart. E se fôssemos manter o Josh Hart, acho que nos íamos prender um bocado financeiramente, numa posição um bocado inflexível, que não ia dar para melhorar a equipa. Essa é a sensação que eu tenho. Trocamos também o Gary Payton por 5 rondas de segunda ronda. E eu percebo mais ou menos, ou gosto de pensar que percebo mais ou menos o valor deste negócio. E trocamos também 2 escolhas de segunda ronda pelo Matisse Thybulle. Vocês querem falar um bocadinho sobre esta trade deadline dos Portland? Vou falar aqui do Josh Hart. Acho que se calhar podíamos ter tido mais, ter ganho mais por ele, depois obviamente não sabemos ao certo as propostas que tiveram ou que conseguiram encontrar. O Reddish, claro que é bom e é suficiente. Ele chegou cá, depois já apanhou o tempo, a altura de estarmos a perder, e inflacionou um bocado os números também. E agora até não sei, não, ele é restricted, acho eu. Restricted, é. Exato. Mas lá o Josh Hart depois foi para Nova Iorque e lá gostaram muito dele, era um jogador, não era o melhor fit, mas por aquelas razões que tu disseste, mas também de provavelmente não assinar a player option, iria ser trocado. Desculpa. Sim, à vontade. Eu diria que o fit dele que não era bom propriamente dentro de campo. Porquê? Porque o Josh Hart, apesar de ser um bom defesa, um defesa aguerrido e ter qualidades, por exemplo, como um ball handler e assim, a maneira como ele estava a ser utilizado em Portland estava a ser utilizado como um 3, como um small forward. E o Josh Hart, por melhor defesa que seja, não tem também posicional para conseguir defender a maior parte dos 3. E depois também a nível ofensivo, alguma coisa se passou, não dá para perceber. O Josh Hart, que nunca foi um grande lançador por aí além, mas lançava, aliás era dos melhores lançadores em termos estatísticos dos cantos, decidiu parar de lançar, que foi uma coisa que aconteceu a meio da temporada que foi esquisito, que muitas vezes acabava por matar o ataque de Portland. Nesse aspecto é isso que eu digo que era um mau fit, estás a entender? Exato, eu até me lembro quando o Josh Hart chegou da troca de uma McCollum, apanhou uma série de jogos, se não me engano, aos 30 e 40 pontos, e sim. quem sabe já podia manter isso. E, contudo, é dos poucos gajos da nossa equipa que tem um game winner este ano. É verdade. Sim, então foi contra Miami. Foi o único momento memorável que ele teve. Já agora deixa-me dizer, porque isto é engraçado. Eu lembro-me que a meio do ano vir uma estatística em que o Josh Hart estava a liderar a liga em lançamentos end-one. E a percentagem era, eu acho que cerca de 40% dos lançamentos do Josh Hart acabavam no end-one. Porque o gajo literalmente apanhava o ressalto e ia por lá abaixo, e era a única maneira que ele lançava, era tipo um fast break, e acabava quase sempre em end-one. Era uma coisa inacreditável. Uma estatística engraçada, peculiar.
depois só aqui para terminar, o Peyton foi completamente ridículo. Eu acho que o que se passou por ele, ele quando foi trocado para os Warriors, é daqueles jogadores que não gosto de NBA. Ele veio para cá na Free Agency, um contrato, acho que era 9 milhões por ano, ponto, O aceita-se, Emily. e podia fazer ali um bom fit com o Lillard, precisávamos de um base que defendesse e tal. E eu lembro-me durante o início da temporada e de estar a adiar tanto o regresso, a adiar, e dizia-se que se começava e depois não começava, e depois fez poucos jogos, não sei quantos jogos é que há de ter feito, e depois sai assim para os Warriors. O Peyton foi uma decepção, do meu ponto de vista. Sim, e até teve envolvido no caso em que os Warriors foram pedir Exatamente. investigação e não sei o quê. E ui, ainda estavam, se calhar iam pedir os piques de volta. Foi ridículo. Eu, para ser sincero, eu tenho aqui alguma coisa escrita sobre isso e eu lembro-me bem, não sei se querem falar sobre isso, porque eu acho que foi uma coisa inacreditável como é que Portland, apesar deste início promissor, nós estamos sem a nossa principal adição na off-season, não é? Ele foi a nossa adição com a mid-level exception. Exato. Ainda E nós fazemos uma... quando ele regressar, ainda pode ser melhor. E quando ele regressa, é isso que acontece. Os médicos deram alta ao Gary Payton para ele começar a jogar no início de dezembro. E desde o início de dezembro, ele ia aos jogos, fazia o aquecimento e dizia: opa, não me sinto pronto. Não sei se era fisicamente, se era mentalmente, mas ele dizia que não estava pronto. E isto acabou por levar a que mesmo a equipa começasse a ficar algo frustrada e inquieta relativamente ao Gary Payton, porque ele dizia que ia jogar e chegava aos jogos e não jogava. E depois os adeptos, a única coisa que tínhamos era que vai ser reavaliado em 2 semanas. E era sempre reavaliado em 2 semanas. Reavaliado em 2 semanas até começaram a chamar o GP2 Weeks. Que é uma coisa. E essa situação, quanto à troca, pronto, ele vai Golden State, ele faz os exames médicos e falha os exames médicos pela parte dos Warriors. Foi isso que aconteceu e pôs em risco aquele negócio. E basicamente o que acontece é que os médicos dos Warriors têm uma opinião diferente da opinião do staff médico dos Blazers, porque eles dizem que ele tem uma lesão que o staff médico dos Blazers achavam que ele não tinha. E depois surgiram aqueles rumores de que ele andava a tomar injeções para poder jogar e não sei o quê. O nome dos Blazers andou ali a ser arrastado na lama e depois veio-se a saber que era tudo mentira. Deviam querer piques, arrastar piques, não sei, mas foi muito fraquinho. Mas chega ao fim, pronto. O homem, aliás, ele basicamente só jogou tipo, nas últimas semanas pelos Warriors e foi tipo time limit e isso. E pronto, Sim. Até e nos playoffs não teve, digamos assim, aquele, digamos assim, como é que eu vou dizer, performance, digamos assim, que foi quando foi campeão. Do ano anterior. Exato. A verdade é que o Gary Payton é um one-trick pony. Ele é um jogador que acaba só por se destacar pela sua capacidade física e por ser um jogador baixo, mas que consegue lutar com os jogadores grandes, não digo nas posições interiores, mas de fora para dentro. E isso acaba por ser um nicho muito específico que provavelmente só numa equipa como os Warriors, ou se calhar agora neste momento, sei lá, como Sacramento, em que encaixa bem. Sendo que em Portland isso não encaixa bem, porque não é o estilo de jogo de Portland. Quer dizer, nós não sabemos qual é o estilo de jogo de Portland, porque nós temos o Chauncey Billups como treinador. Mas o Gary Payton é tal como o Josh Hart, tal como em certa altura, isso já puxando um bocado mais a casseta atrás, do Jeremy Grant, quando ele chegou, eles pareciam estar todos a atravessar um período meio desconectados, sendo que o Jeremy Grant, como um jogador superior em termos técnicos e em termos táticos, acabou por se adaptar e tornar-se um jogador crucial na movimentação ofensiva dos Blazers. Mas jogadores como Josh Hart, capazes. Gary Payton, não considero que seja tão capaz como o Josh Hart, mas tem as suas valências. Nunca iriam ter sucesso no estilo de jogo de Portland. Ainda para mais quando no caso do Gary Payton simplesmente nem querem estar ali. Pois. E ele é daqueles casos que estava lá por dinheiro, pronto, e foi lá por dinheiro porque os Warriors ao início não queriam dar aquilo e depois chega ao fim, afinal faz tanta falta, anda cá. Ficou contente, ó.
Mas como o Torres diz, o Gary Payton acaba a sair e provavelmente a ser o Blazer mais odiado dos últimos 20 anos, a par do Raymond Felton. Não sei se algum de vocês ainda se lembra dessa situação. Por acaso não. O homem dos hambúrgueres. Sim, exatamente. Foi um gajo que veio para os Blazers e apareceu pai com mais 15 quilos. Basicamente. Implodiu com a equipa. Pronto. Continuamos? Siga. Sim, força. Pronto, depois do All-Star Break, a equipa ainda foi tentando ser competitiva, mas a verdade é que começámos cada vez a perder mais jogos, não é? Porque trocámos jogadores, perdemos qualidade, ou porque os jogadores que vieram demoravam algum tempo a adaptar-se à equipa. Mas foi neste período também que o Lillard tem aquele jogo em que ele marca 71 pontos contra os Rockets. Mas a partir daí, esse foi o período alto provavelmente da época, mas a partir daí finalmente começam a fazer o tanking e nos últimos 22 jogos conseguem ganhar apenas 4. Foi uma demonstração de tanking daquelas que deu inveja a muitos outros franchises, digo eu. E porque eles conseguem ir do 13º pior recorde para o 5º pior recorde no espaço de 22 jogos. Eles conseguem aumentar a chance de ter uma pick no top 4, que acabou por acontecer, de 5%, para 42%. E passámos de ter uma chance que, infelizmente não deu, de 1% para 10,5% para ir apanhar o Wemby. E já agora, Cyril, deixa que te diga que uma dessas 4 vitórias foi contra os Magic, que ficaram com a sexta pior odd. Foi uma vitória daquelas que ia ser catastrófica. Os meus Magic estavam em 5º, depois vocês passaram por cima de nós. Pronto. Vai ser assim, vamos andar por aí abaixo. Está bem, força para aí. Pronto. Já nessa altura não fiquei muito chateado, porque eu já estava tipo a pensar, 2 anos seguidos a pico número 1. Eu acho que não. Não querias repetir com o Shaq e com como é que ele se chama o gajo que depois foi para os Kings? Chris Webber? Depois trocaram pelo Penny. Sim. Vocês ganharam 2 anos seguidos. Não, acho que não. Sim. Está-me a falhar. Quando vocês ganham o Shaq em 91, depois em 92 ganham o Chris Webber. Tenho quase toda a certeza. E depois trocam pelo Penny Hardaway. Sim. Mas depois podes ir ver se quiseres. Penny, não faz o Penny Hardaway, senão vai começar a chorar, E depois só para acabar e para o resumo da época, tivemos um ponto positivo que é o Shaedon Sharpe, que foi o 7º pick do ano passado, não é? Que faz cerca dos últimos 15 jogos a titular e nota-se uma melhoria significativa. Ele nos últimos 10 jogos acaba a marcar numa média que é cerca de 25 pontos por jogo, com relativamente boa eficácia, mas nota-se uma melhoria clara, tipo, mesmo no passe, no drible. Estamos a falar de um jogador que quando chegou, ele nem conseguia driblar. E acabámos a época a vê-lo a jogar a point guard. E a verdade é que, foram jogos que não foram competitivos e se no passado já vimos situações parecidas, por exemplo, como o Torres falou há bocado, do Josh Hart como primeira opção na pós-troca, ou quando, por exemplo, o Kobe White há uns anos também fez uma série de jogos assim. Eu gosto de pensar que este, apesar de não ser sustentável, não é? Mas acho que há muito talento ali, porque assim, o Shaedon Sharpe nunca tinha jogado profissionalmente. Ele melhora de uma maneira inacreditável à volta de 70 jogos. E ele tem dotes físicos surreais e eu não consigo olhar para o Shaedon Sharpe e não perspectivar que está ali um grande jogador. Agora, se vai conseguir passar esse potencial da capacidade, temos que... É preciso... E é preciso recordar uma coisa, tal como o Tomás disse bem, o Shaedon Sharpe teve 1 ano e meio sem jogar aquilo que nós chamamos de jogos oficiais competitivos. Sim. E ele, para além de não ter feito o ano inteiro em Kentucky, no ano anterior da high school ele teve meio ano sem jogar. 1 ano e meio que seja, ainda por cima, na entrada na maior liga do mundo, o período de adaptação deve ser completamente surreal. E isso ainda demonstra mais que as virtudes dele em termos físicos, porque claro que em termos técnicos e táticos ele certamente vai evoluir, são características que, por além de o fazerem destacar nesta equipa, sendo aprimoradas e sendo posto num contexto correto, pode ser um jogador com algum tipo de influência. Não estamos a falar de um All-Star, não estamos a falar de uma estrela, mas
que seja uma boa terceira opção. É uma coisa que muitas equipas procuram e que não conseguem arranjar. Uma boa terceira opção ou uma boa segunda opção quando alguém está lesionado. E ter um jogador desse com 20 anos, eu acho que o Shaedon Sharp, nem sei se ele tem 19 ou já Ainda tem tem 20. 19, ainda tem 19. E depois Sim, tem sim, 19. sim. No ano passado ele foi draftado. Não, por- já tem salvo 20, acho que já tem 20. Yeah, Já opa, mas pronto, é tipo nessa idade tem uma margem de progressão surreal. Isto sendo colocado num contexto correto. Sim, e tocaste uma questão de estar parado, porque tivemos o exemplo do Wiseman, teve parado um ano, praticamente, Sim. e nós vimos que ele teve imensas. É verdade que a questão dos Warriors é complicado, mas, Mas mesmo assim, estamos a falar de gajos que têm cérebro. O Wiseman não conta neste caso. Sabes quem era o treinador do Wiseman? Era o Penny Hardaway, é o Penny Hardaway, pá. em Memphis. Não me faças chorar. Lá está, eu não apanhei nessa altura, não é? Eu não apanhei, claro, não apanhei nessa altura. Aliás, se apanhasse era um bebezinho. Mas os highlights que eu vi do Penny Hardaway, esquece. Eu fiquei assim, pá, como é que este gajo não teve? Depois foi descobrindo, não é? Questões de lesões, essas coisas Claro. todas. Malditas lesões. Aliás, vocês também têm um caso de um jogador que na altura, quando comecei a acompanhar, que fiquei com muita pena pá, maldita, não é lesão? O Brandon Roy. Brandon Roy. Pois. Yeah. Meu jogador favorito. Yeah. Muita pena. Mas pronto, é a vida, pá, é assim. Muito bem. Resumo da época feito, mas feitinho, não é? Tens mais alguma Acho que coisa? sim, acho que sim. Não. Ok. Vamos então passar para. Aliás, falando do Sharp, até podemos tocar já no Sharp. Numa questão que é mercado de troca, que eu no meu vídeo de off-season eu comentei isso e o Tomás estava a discordar, obviamente, é a opinião dele. E agora pergunto, vou deixar o Tomás para o último, porque pronto, eu já sei um bocado a opinião dele. Shannon Sharp, embora já foi reportes a dizer que é introcável, digamos assim, já houve reportes a dizer isso, que basicamente, ok, pode estar em cima da mesa, é pick número 3, mas que Shannon Sharp não, conta para a equipa. E queria saber a vossa opinião. Primeiro, Torres, Shannon Sharp, metias ou não no mercado de trocas? Ou... Depende bastante. Epá, em princípio não. Só se aparecesse mesmo assim uma proposta, uma troca de um jogador que chegasse aqui e que fizesse logo aquela diferença enorme, que passasse dos Blazers perto de um contender. Mas porque o Sharp ainda tem um contrato bom, tem futuro, nunca sabe se o Lillard pode querer sair e depois não temos futuro. Acho que é sempre arriscado abdicarmos o nosso futuro logo do momento que é incerto, neste caso. O Sharp, como estávamos a falar anteriormente da época, acho que até ao fim e ao cabo foi bem gerenciado, porque como referenciámos, teve muito tempo sem jogar e depois foi-se habituando à NBA e à equipa e tudo, e acabou os últimos jogos já a ter boa minutagem, mão na bola e confiança. Sim, a ter os edge ball, a ter mais Exato. poder de decisão, essas coisas todas. E eu guardo mesmo, gosto dele e acho mesmo que ele tem um bom futuro. Portanto, eu também, se fosse para trocar, só se fosse mesmo por uma superstar, que não vejo já acontecer. Sim, sim. Mas mesmo assim não acredito, é tal coisa. Era preciso que viesse uma equipa que acreditasse muito no potencial dele. E pá, não sei. É um bocado. Diz isso. Eu dava a dizer que se os Pelicans quiserem trocar o Zion, podem levar. À vontade. Mas atenção, eu acho que isso do Zion, se eu for também verdade, custa eu muito. acho que é aquele, como é que eu vou dizer, um presente envenenado. E se eles querem trocar o Zion é porque eles sabem que aquilo está... Ele agora anda em alta. Nem alta em outras coisas. Eu não sei como é que são os bars de Alterne em Portland, mas Acho que há lá muito. Se for, de certeza que o Zion vai ser cobiçado. Tiago, desculpa, só me dar isto off-topic. Deixa-me dar, é um off-topic rápido. Quando veio essa notícia do Zion, isso foi um dos meus colegas, o Marcos, pronto, e começaram logo a javar. Os outros pessoal do podcast começaram a javar no grupo que nós temos, a trocar mensagens aqui. E eu virei assim, pá, eu sou um homem sério, sou um homem casado, não estou para falar dessas coisas. Mas eu peguei nisso e eu mandei mensagem sobre quem? Ao Tiago, ao Landim, a dizer, olha o Zion, e ele assim, tipo, ficou todo surpreendido.
Tu estás a imaginar o Landim, tipo, a ver Landim. esse tipo de notícias, ele fica tipo, que é isto? Mas é verdade, mas é não sei o quê. É pá, é. Ele anda aí em rodiços, digamos assim. Só que esta aqui, pronto, este rodízio ficou. Correu mal. Correu, pronto. Agora tenho que cobrar agora. Tenho que cobrar para o resto da vida. Mas pronto, força Tomás, Não, e apenas dizer que eu acho que se o Zion for trocado, eu acho que não é para Portland, eu acho que seria para Charlotte. Porque se fores a pensar, há a conexão do facto do Zion ser atleta da Jordan, não é? Sim. E se bem que eu perspectivava uma troca com Portland, acho que seria para Charlotte. Mas sim, podes continuar, Tiago, ainda sobre Sharp, se quiseres. Desculpa ser ele a moderar às vezes, mas a inexperiência a falar. Não, na boa, sem stress. Tipo, a questão do querer tocar e querer comentar isso de Charlotte. Isto, o que acontecer a Portland, muita gente está a falar Portland. A pressão no draft não está no Portland. A pressão, ou que pode. O Tiago, embora não está muito alinhado, mas deve perceber o que eu quero dizer. O que pode acontecer neste track e agitar muitas águas é em Charlotte, não é? Os Portland venham o que vier, é tipo, eles estão à espera. Eles estão na sala de espera. Eles basicamente vão ficar com o best player available. A terceira pick vai ser o best player available. Exato, não há pressão. O Charlotte é que pode ser a equipa que, pá, se for para manter as águas calmas, ficamos com o Scoot, draftamos tudo e ficamos. Ou seja, coisa. Agora, se eles querem agitar as águas, pá, Brandon Miller e se lixa o Scoot e aí pode agitar as águas. E outra coisa, eles ficarem com o Scoot e dizer, meus amigos, agora venham, estamos aqui à espera daqui das vossas chamadas. São as duas maneiras que pode agitar. Agora é que eu digo, a única, eu já comentei isso no episódio dos Hornets, a maneira que pode estar mais calmo é os Hornets fazer a linha, não vou dizer racional, porque pronto, há malta que também escolheu Brandon Miller e não é assim muito descabido, digamos assim, mas mesmo assim a linha normal era eles draftarem em Scoot Anderson e disse não, vamos apostar em Scoot e Lamelo e pronto. E aí Portland fica com Brandon Miller, já ouvi dizer que também podia ser o Amen Thompson, mas pronto, para a questão da troca. Olha que o Kevin O'Connor acha que os Hornets vão draftar o Brandon Miller. Pois, não, porque os próprios insiders de Charlotte disseram isso, que o próprio o GM, o Mitch, de Charlotte também parece estar inclinado, mas embora já se outro repórter a dizer que o Scoot teve lá treinos lá em Charlotte, até ao draft, nunca sei. Até o draft isto vai ser dilema. Eu já no ano passado tive isso. Foi todo o santo os dias a levar com o Jabari Smith com o jersey dos Orlando Magic, que ele está bem. Chega depois no dia do draft, há uma pequena possibilidade do banqueiro. Pois é. Chega ao fim, isto já estava tudo planeado não sei quanto tempo, com o banqueiro, nem entrevistas, nem treinos, nada. Ele já estava. E o próprio depois veio o GM do Orlando Magic a dizer que pá, já tinham tido. Pá, fizeram pronto, um bocado de figura de. Fizeram o Jabari Smith um bocado de figura de palhaço, porque, pronto, mas já estava decidido, a decisão tomada, digamos, em relação à pick número 1. Bom, tudo bem. Agora, falando de. Tiago, não falaste do Shannon Sharp, é verdade, já me passaste, desculpa lá. Basicamente, por acaso já foi tudo dito, porque acabou por ser uma aposta positiva. Sendo que é importante recordar que Portland, na lottery, mas ligeiramente abaixo, eles têm draftado bem ultimamente. Eles tiveram 2 tiros, entre aspas, no escuro, no Anthony Simmons e no Shaedon Sharp, que são 2 jogadores que não fizeram college. Só por aí já torna as coisas mais competitivas. Por isso, eu aposto que, tendo uma pico mais alta, eles não vão, entre aspas, estragar aquilo que têm a fazer. Sendo que a última pick alta, ou seja, quando nós dizemos alta, eu para mim considero alta top 10. A última pick alta que Portland teve foi Lillard. E foi em 2012. Já começa a ser... Ok, o Shaedon Sharp foi a 7, mas tirando isso,
tendo em consideração as piques que o Portland tem tido, eles até terem draftado bem. Por isso, se não fosse a pick 3, eu acredito que houvesse mais um tiro no escuro da parte dos Blazers. Mas, relativamente a Shaedon Sharpe, foi um tiro acertado, mas ainda existem algumas dúvidas, porque ele tanto pode ser sei lá... Estou a pensar num jogador com características similares, agora não me lembro assim de cabeça. Tanto pode ser um jogador... Sim, tanto pode ser um Zach LaVine como pode ser um Terrence Ross. Olha, É neste sentido, um jogador super atlético que é streaky, neste caso, na forma como joga, e que nunca se pode afirmar como um jogador influente num starting five de nenhuma equipa, pai. Sendo que em Orlando ele fez até umas coisas interessantes a sair do banco, e mesmo em Toronto. Mas acredito que o Shaedon Sharpe tenha mais potencial do que estes. Sim. Mas não sei até que ponto pode ser um Zach LaVine em termos ofensivos, já que em termos defensivos eu considero que ele já seja melhor que o Zach LaVine, mas isso também não é difícil. Ele não defende uma porta. Sim, eu percebo o que quer dizer. Não defende porque não quer, atenção, não é por não ter as características, é porque não quer. Sim, ele a nível físico tem essas coisas. Lá está, tem a questão física que pode, lá está, não é desculpa, não serve de desculpa, digamos assim. Mas sim, eu percebo o que queres dizer. Embora eu creio que vai ser melhor com Terrence Ross, agora é a tal questão: será aquele jogador que vai estar naquele nível mais alto? Eis a grande questão. De Shaedon Sharpe. Por fim, Tomás, tu já comentaste quando foi no vídeo que eu fiz da questão da off-season, do guia da off-season. Tu lá está, é manter o Sharpe, não é? É assim, quanto ao Sharpe, assim, depende muito daquilo que os Blazers querem fazer. Eu acho que com o Damian Lillard tendo 32 anos, temos uma janela muito apertada para conseguir o título. E estamos a falar de uma equipa que teve o 5º pior recorde da liga. Quando é que foi a última vez que uma equipa saltou de fora dos playoffs para ser campeão? Foi em 2007. Foi quando os Celtics, numa situação, se fores a pensar, até relativamente parecida com Portland, porque tinham o Paul Pierce no plantel, acabam por trocar por 2 All-Stars, sendo que um deles tinha sido MVP há pouco tempo. Só que não vejo ninguém disponível para ser trocado nas mesmas situações. Não é? O Embiid vai ficar disponível de um momento para o outro. Vai haver um jogador também da categoria, por exemplo, do Ray Allen, para ser trocado e jogar ao lado do Lillard. Portanto, como o Tiago estava a dizer, um jogador com 20 anos, que já tem capacidade para poder ser uma potencial alternativa, segunda, terceira alternativa, que está sob controle da equipa durante pelo menos mais 8 anos, não é? Por causa de termos os direitos dele. É assim, eu não consigo ver os Portland a trocarem o Shaedon Sharpe, a não ser com um jogador como o Embiid ou como o Giannis alguma vez ficassem disponíveis. Mas isso é a minha opção, é a minha opinião. Agora é aquilo que dizem, se ele vai transformar todo o potencial que tem em produção, temos que esperar para ver, mas tenho que estar otimista, não é? Sim. Muito bem. Agora vamos tocar aqui nos free agents. Atualmente tem aqui alguns. Quem é esse primeiro? Não, o primeiro não é free agent. Embora pode vir a ser. Estás a dizer o primeiro, pensava que estava a falar de cima. Estava a falar de cima? Não. Saiu primeiro o Jonathan Williams, obviamente. Mas pode ser, atenção. Eles podem dispensar e é free agent. Por isso, eles podem dispensar, não tem contrato garantido. Muito bem, vou dar aqui mais a imagem então. Estes são os free agents, digamos assim, principais, digamos. É verdade que há alguns aí, two-way contracts e isso, que são estes 5. Jeremy Grant, Cam Reddish, Matisse Thybulle, Justice Winslow, Drew Eubanks. Torres, eu por acaso vi o teu Twitter a falar um bocado destes jogadores, digamos assim. Justice Winslow e Drew Eubanks é tal coisa, é como tu disseste no tweet, pegando no que tu disseste. Só se for para terceiro posto, não é? É um bocado isso. É um bocado para terceiro posto. O Eubanks, por exemplo, lá está. Se queremos ter ambições relativamente altas, o Eubanks não pode ter numa equipa de uns perto de 15 minutos. Acho que não é suficiente para nós. Duvido que ele se mantenha por cá e teremos que ir a buscar um posto suplente. E o Nurkic também, se tudo correr bem, se tudo correr como deve correr, como esperamos, também não permanecerá por cá. Ainda há muito para discutir nessa posição também. Sim,
mas lá está, acho que não vale a pena muito falar. Mesmo Justice Winslow, não sei. Tiago, tens alguma coisa a dizer de Justice Winslow? Para mim, tirando o Jeremy Grant e o Tybalt, é tudo corrida a pontapé. Ok, Sendo muito pronto. sincero possível. Obrigado. Até, Pronto, gostei. vou-me embora agora. Não, falando mais a sério, o Cam Reddish é muito irregular. Entendo, tem super potencial ofensivo, mas mais uma vez é um jogador muito inconstante. Justin Winslow já começa a ter demasiadas lesões e demasiadas oportunidades para não se ingrar na liga. Drew Banks é um third center, como vocês estão a falar, apesar de ter sido o segundo melhor ressaltador que nós tivemos esta temporada, mas é um jogador, entre aspas, banal. Pessoalmente, eu gosto do Matisse Thybulle, porque acho que é um jogador que pode complementar muito bem um backcourt que tenha dois jogadores com ball handling poderoso, como o Lillard ou como o Simmons, ou possivelmente se vier o Scoot, o que seja. Porque o Thybulle não precisa da bola nas mãos, defende jogadores de 1 a 4, e é um jogador que encaixa bem em quase todos os sistemas ofensivos de uma equipa. Sendo que no sistema ofensivo de Chauncey Billups é difícil de encaixar. Por isso, quanto mais pecinhas destas nós tivermos melhor. Relativamente aos contratos, eu digo exatamente a mesma coisa em todos os podcasts. Eu sou zero com números. Tudo o que seja positivo no sentido de, no caso de Portland é um contexto mais difícil porque nós não sabemos se eles querem fazer o rebuild ou se querem atacar. Tudo o que seja de forma, neste caso, se for para o rebuild, tudo o que seja contratos de forma que o rebuild seja feito, eu estou contente com isso. Tudo o que seja contratos para tentar trazer uma possível super estrela que eu não acredito que consigam trazer para atacar a próxima temporada, também fico contente com isso. E os números que estão disponíveis neste momento para estes jogadores não são propriamente altos, tendo em consideração a sobrevalorização que a Liga tem neste momento em termos contratuais. Por isso, qualquer destes jogadores que seja assinado não fica propriamente com um contrato surreal. Um bocado à parte do Cam Reddish, porque não acho propriamente que seja um jogador com características para vingar no sistema de Portland. Talvez em outros sistemas sim, mas não no sistema de Portland. Muito bem. Tomás, eu já vou-te passar para os Torres também, para dar a opinião aqui de modo geral. Sim, olha, não tenho muito mais a acrescentar. Acho que é mais do mesmo. Acho que o Drew Eubanks, no máximo, só se ficasse como terceiro center da equipa. Não acho que tem qualidade para ser o suplente, principalmente quando temos um center como o Nurkic, que acaba invariavelmente por falhar jogos. Quer dizer, se o Nurkic se lesiona e temos um segundo center, por exemplo, vamos imaginar que o Portland ia buscar o Daniel Gafford e depois o Eubanks podia fazer uns minutos a sair do banco, porque era o terceiro center, espetacular. Agora, quando o Nurkic se lesiona e o nosso center titular é o Eubanks, não pode ser esse center para uma equipa que almeja aquilo que o Portland almeja. O Justin Winslow, o Tiago disse tudo. O Tybalt, bastante engraçado, gostei bastante de o ver jogar. Engraçado que ele chegou a Portland com a fama de que não lançava triplos. Ele lançava à volta de menos de 2 por jogo em Filadélfia. Ele chegou a Portland e começou a lançar para aí 4, 5 vezes por jogo e com aproveitamento de 39%. Que é uma coisa, é assim, também estamos a falar de uma amostra pequenina, porque ele faz 27 jogos. Portanto, imagina, falhar 2 lançamentos podia fazer com que esta percentagem viesse tipo a 36%. Menos. Certo. Gostei do Tybalt. Olha, em termos de valores, eu gostava que o Tybalt assinasse por menos do que aquilo que é o MLE, ou seja, por menos de 10 milhões por ano. Eu consegui ver a Portland a dar cerca de um contrato de 3 a 4 anos, à volta de 8 milhões por ano. Isso era o que eu gostava. Cam Reddish, não vejo valor. Acho que é um jogador que imagino que Portland podia dizer assim, olha, mesmo que fiques no mínimo, isso nem sequer fazia sentido para a equipa. Porquê? Porque se o jogador acaba por ser melhor do que qualquer esperado, depois Portland acaba por ter que pagar mais por ele, porque fica sem option. Não sei, não estou a ver acontecer. O Jeremy Grant é que, ao contrário do que tu disse, Tiago, estou um bocado com medo dos números. Porque eu acho que o Jeremy Grant tem muito leverage sobre Portland. Porque se ele for embora, Portland sai de mãos completamente a abanar.
Certo. E o Jeremy Grant tem a possibilidade de assinar por 5 anos. E se eu vejo de repente um contrato de 5 anos, uma média de 30 milhões por ano, este é um contrato que depois torna-se quase impossível trocar mais tarde e receber valor de volta. E é o que ele anda à procura, é o tal big contract, não é? Aquele contrato. Sim, porque ele tem esse leverage sobre os Portland. Exato, Sim. Há exato. equipas que podiam ir buscar, por exemplo, o Jeremy Grant assentava muito bem em Memphis, por exemplo. E Memphis consegue ir buscá-lo. Sim, sem dúvida. Conseguem Sim, arranjar cap para ir buscá-lo. Quem? Os Memphis? Os Memphis, sim. Não sei. Entre o Supermax Tem quase- do. Tem que renunciar a muitos cap holds. Mas eles conseguem. Até porque, por exemplo, tens o contrato do. A maior parte dos contratos deles são descendentes. Eu tenho quase toda a certeza disso que estou a dizer. Mas, por exemplo, mesmo os Lakers podiam ir buscar o Jeremy Grant. Há equipas Sim, que podiam os Lakers simplesmente sim, os arranjar Lakers sim. maneiras de. Os Lakers sim, os Lakers conseguem. É os E tais eu ficava um bocado três, nervoso com esse contrato grande. lá está, há equipas que conseguem, lá está, e dispensar, ou seja, não ficar com a pique do Olha, draft, que Sabes quem é significava- que também falam? Dos Quem? Detroit Pistons, a equipa que trocou por ele ir buscá-lo a seguir outra vez. Acho que ele. Falam bastante disso, têm falado, já tem sido rumores que eu já ouço durante a época inteira. E isso parece que há muito fumo ali, é capaz de haver fogo. Pá, Não estive sei a ver qual seria a intenção, mas. pela friagem assim não tem hipótese, Memphis, não pode buscar. Não? Tens a certeza? Não. Pronto. Já Morant a ganhar Ok. Max Rookie Extension, Jared Jackson Jr. a ganhar 27 milhões, Luke Kennard 15, Ty Jones 14, Steven Adams 13. Ok, se calhar não estou a ter em conta o contrato do Tyus Jones que assinaram este E verão. não só, eles têm que renovar com o Desmond Bain para o ano, tipo, eles não têm hipótese, mesmo Só que se fosse um tivessem, sign and trade, então. mesmo que, sim, poderia ser sign and trade, sim, isso pode acontecer. Luke Aí já Kennard, íamos buscar algum valor, mas. exato, Luke Kennard, dás o Ty Jones ou o Steven Adams e dás-me uma pick, pronto, eles dão uma pick ou isso, não sei, uma pick segunda ronda, provavelmente, por sign and trade não há assim muito, ou seja, não há assim grandes trocas com picks envolvidas, isso. Muito bem. Não, eu que estive a ver, porque eu estava a duvidar, porque tendo um jogador com um Max Rookie Extension e outro que eu sabia que o Jaren Jackson Jr. também tinha o seu contrato, embora não era Max, mas não era baixo, digamos assim, é muito complicado ter a equipa ter espaço salarial e logo 30 milhões. Os Lakers têm, porque pronto, vai cair vários contratos, eles podem dispensar o Mobamba, podem dispensar o. Não é dispensar, é não ativar a team option do Malik Beasley e pronto, e até podem dispensar o Vanderbilt também e arranjar esses milhões, essas equipas. Aliás, que é o que se fala muito, que é para a questão do Kyrie, que eles até o máximo que conseguem é os 35 milhões, os Lakers. Pronto. Torres, eu perguntei só do Banks, mas agora também vai pelo resto. O teu comentário. Sim. O Tomás e o Tiago também já disseram quase tudo o que havia para dizer. O Winslow, lá está, as lesões e tudo, e se ele viria, lá está, eu também com números e valores não sou muito, mas se calhar uns 5 milhões que havia de sacar por ano, e eu acredito que ele também é capaz de arranjar um bom contrato noutra equipa, e equipas que podem arranjar interesse nele. Lá está, o Tybal tem que vir, e acho muito difícil não regressar. É restricted, também há de sacar ali um contrato por volta dos 10 milhões, acredito, não há de fugir muito por aí. E é um jogador, tudo o que, se não me engano, o Tomás disse, concordo completamente sobre o Tybal. É um jogador que gostei muito quando chegou e tem que permanecer. O Reddish também é igual ao que se disse, muito inconstante. Já no draft, eu lembro-me quando ele foi draftado, até quando foi para os Knicks, até se havia algum hype, entre aspas, à volta dele, mas já duas equipas o trocaram, se não me engano, portanto isso quer dizer alguma coisa. E é aquele jogador que eu acho que toda a gente vai sempre pensar que tem futuro e ao fim e ao cabo nunca vai dar em nada. Vai ser, pode fazer pontos, mas marcar alguns pontos, mas nunca será um jogador que podia ser, por exemplo. E o Grant é um jogador que eu gosto muito dele, pode defender, ataca muito bem e defende muito bem. Arranjar jogadores como ele é muito difícil,
Claro que ele se vai aproveitar com certeza do facto do Portland o querer e de poder sacar mais dinheiro. E se falar ali à volta dos 30 milhões por 5 anos, lá está, um contrato longo, ele acabará o contrato para aí com 34, 35 anos, se o assinar. Já é uma idade com algumas incógnitas, algumas dúvidas, mas eu assinaria sem dúvida, porque fez uma boa época e se queremos ganhar, o grande tem que fazer parte. E é um jogador muito útil, que pode ter a bola na mão, sem bola na mão, no meio campo ofensivo, defensivo, tudo. Resumindo, pelos dos free agents, tenho a dizer isto e vamos ver o que é que os Blazers também podem fazer relacionado aos outros. Muito bem. E agora, passando a, pronto, o resto aqui dos jogadores de Portland, não queria tocar, vamos ter que tocar, já agora, Tomás, eu só queria a tua opinião, porque eu no vídeo, antes de passar para o Lillard da Pick 3, o teu comentário sobre o que eu falei no vídeo sobre o Nurkic e o Anthony Simons. Tu disseste que o Anthony Simons podia ser a aposta, não é? É assim. Eu falei principalmente pelo facto de um jogador vale tanto quanto o seu contrato, não é? Porque se tu tens um jogador que faz 20 pontos a ganhar 2 milhões por ano, ou se faz 20 pontos a ganhar 40 milhões por ano, o jogador mais valioso, obviamente, é o que tem a mesma produção num contrato mais baixo, não é? E eu falei principalmente pela situação de olharmos para o Anthony Simons como um jogador que é overpaid. Eu acho que é como eu disse, eu acho que disse isso no vídeo, posso estar enganado. Se fosse 20 milhões, ok, agora 25 acho um bocadinho. Por exemplo, ficavas sossegado com 23 milhões? Não, eu dei 20, era 20, máximo 21, okay. 22. Mais que isso. E então deixa-me perguntar, e atenção, olha, e até vou dizer uma coisa. E o Brunson, no ano passado, não exatamente no ano passado, eu dizia que era overpaid. Estás a ver? O Brunson. Uhum. E agora eu digo assim, ok, já vale. Percebes? Porque ele deu um salto. Eu posso então perguntar o que é que tu achas do Tyler Hero e do Jordan Poole? Esquece, o Jordan Poole já sabe. Olha, houve alguém que me disse assim, espera, houve alguém que disse assim, queres ficar com o Jordan Poole por não sei quem, era o Gary Harris e já não sei quem era. E eu disse, dás-me comigo e estamos resolvidos. Disse mesmo, olha, dá-me o comigo e podemos fazer negócio. Até dou-te uma pique segunda ronda que temos lá dos Celtics lá encostada, lá para 2020 e tal, ou seja, tu vês a minha opinião. E o Tyler Hero é a tal cena. Eu nem sei ao certo porque o Tyler Hero, atenção, o Tyler Hero tem a questão dos incentivos. E a malta às vezes junta os incentivos ao contrato dele, percebes? Que ela tem mais 2,5 milhões por cima, mas esses 2,5 milhões não são, digamos, são tais incentivos que têm a ver com MVPs, com defensive players e não sei o que, essas coisas todas. Por isso, o contrato do Tyler Hero, sinceramente, também acho um bocadinho overpaid. Um bocadinho, mas não é uma coisa absurda. Porque acho que o do Tyler Hero é um bocado melhor que o Anthony Simons. É a minha opinião, atenção. Pronto, mas a verdade é que o Jordan Poole esquece. O Jordan Poole, tipo, nem vale a pena discutir. O Anthony Simons acaba por ter melhores números que o Tyler Hero em termos de pontos por jogo, assistências, tem menos usage rate, porque o Tyler Hero acaba por ser o primary ball handler durante a regular season dos Miami e é mais eficaz. E um está a ganhar menos 5 milhões do que o outro, em média. É assim, eu não acredito que o Anthony Simons vai ser um All-Star ou coisa assim do género. Acredito que possa um dia lá chegar em situações específicas. Mas eu acho que o Anthony Simons, para começar, seria melhor utilizado como um point guard do que shooting guard, devido ao tamanho dele. E a verdade é que o Simons, nos jogos que faz sem o Lillard, ele faz uma média de 28 pontos e 6 assistências. Não é a maior amostra do mundo, mas eu consigo olhar para o Anthony Simons e perceber que numa situação ideal, em que conseguem cobrir as lacunas defensivas dele, ele seria um grande jogador. Aliás, digo-te qual era a equipa que eu mais gostava de o ver, e é a tua. Eu acredito que possas não gostar, mas é assim, olhando para o tamanho do frontcourt que vocês têm, do Franz Wagner, do Paulo Banchero, o Wendell Carter Jr., eu acho que vocês não podiam fazer muito melhor do que um jogador que lança 9 vezes por jogo e que lança 38% de 3.
Sim, porque nós precisamos de shooting. É por isso que eu neste draft estou mortinho que ou escolhem o Grady Dick do Kansas ou escolhem o Jordan Watkins do UConn. Porque são lá tiradores. Que é na pick 11, na pick 6. Aí estou a rezar com os Pistons. Deixam escapar o que é muito forte para nós. Era um bocado por aí. Mas pronto. Mas olha, mas só para ter relativamente ao contrato, se me permites, ele é o 28º base mais bem pago da Liga. Ou foi o 28º base mais bem pago da Liga. Eu, por acaso, fui ver os 28 bases que poderiam ser melhor que eles. E eu tive alguma dificuldade a chegar a 28 bases melhores do que o Anthony Simons. Porque atenção, tens aqueles Loris, tens aquela malta que está a ganhar balúrdios. Claro, mas ganhavam isso quando tinham. Sim, exato. O Westbrook este ano está a ganhar 40 e qualquer coisa milhões. E então, com a questão de ter ido para os Clippers, ganha mais um bocadinho no mercado do buyout. Mas eu acho que o Simons é um bom jogador, noutra situação podia ser melhor. Só isso. O Nurkic, se pudéssemos trocar o Nurkic. Sim, o Nurkic, acho que toda a gente é dessa opinião. Torres, Nurkic já devia ter ido. Já é um jogador que nunca fui com a cara dele, não sei porquê. Eu também, ele fez aquele lesionado, eu também tenho escola, às vezes tenho que levantar cedo, não consigo ver os jogos todos e poucas vezes eu vejo, às vezes. Mas nunca fui com a cara dele. Pá, não me agrada muito. E nem vou passar para o Tiago, senão o Tiago vai dizer que está. Atenção, opa, sobretudo quando são pessoas que estou a conhecer pela primeira vez, como o Tomás e como o Torres, pá, fico super contente de pessoal tão com conhecimento tão alargado e que gostem tanto de falar basquetebol como nós gostamos. Sobretudo quando é uma das nossas paixões, como é o Sportland. Por isso eu estou super atento a tudo o que eu estou a dizer, porque a maioria das coisas, a maioria, se não for totalmente, eu concordo com o que eles têm vindo a dizer. Muito bem, então vamos para uma questão, a tal principal de todas, para acabar. É uma hora de conversa agora, de relaxamento. Agora vamos para questões sérias. Agora vamos para questões sérias. Damian Lillard, questão de Damian Lillard, que pronto, o homem já deu uma declaração, não vou dizer que está farto, mas que ali tem que se mexer coisas. E muito depende da questão do draft, da pick número 3 dos Portland Trail Blazers, que é tal pick. É a pick mais, até chega a um ponto, é a pick mais falada do draft, porque a 1 já sabemos para onde é que calha, a dos Charlotte Hornets, não sei porquê, mas está a ser tão discreta tão discretamente, e acho que aí é que começa a erupção, digamos assim. Aí é que está o vulcão, não é nos Portland Trail Blazers, como eu digo. Mas lá está, a pick número 3, que se fala muito, pode ser trocado, e é tal questão, rebuild ou não, porque a pick número 3 pode ser uma arma para troca ou para rebuild, ou seja, para ser trocada ou para buscar, seja Scoot Anderson, que até seria lá está, se o Sport não fosse por esse caminho, acho que seria excelente um jogador como o Scoot Anderson para rebuild. Passando para ti, Tiago, deixar para ti para o mais velho, digamos assim. O que é que tu fazias nessa situação do draft? Claro, tocar na questão de rebuild vai-se ter que tocar no draft, e o que é que vai acontecer no draft, porque também é outra coisa, que a pick dos Portland Trail Blazers só pode ser trocada na noite do draft, ou seja, até agora, estamos a gravar, falta uma semana, não pode ser trocada. O que é que tu fazias, basicamente? Vai depender muito do draft, não é? É isso? Sim, totalmente. Tal como disse off record, eu considero que tudo se irá decidir, não provavelmente na noite de draft, que muitas vezes acontecem surpresas, mas nesse período de tempo dos dias seguintes, porque para já ninguém nos dá certezas de qual é que vai ser o procedimento do front office relativamente ao futuro a curto prazo ou a longo prazo também, porque é tal coisa. Se nós acabarmos por draftar o Scoot, já temos um backcourt ali um bocado crowded, não sei até que ponto as trocas podem aparecer. Outra perspectiva é a perspectiva do Lillard querer ou poder, ou alguém o querer
e ser trocado. Por isso, nós estamos neste momento a falar num possível cenário, são completamente conjecturas que podem se tornar irrelevantes num ápice. Pessoalmente, eu gostaria de se ele cair, nós ficássemos com o Scott Anderson, porque acredito que é um jogador com enorme potencial e com um mindset perfeito para ter potencial, para ter grande sucesso nesta liga. Agora, se para isso nós teremos que abdicar do Lillard, não sei, sinceramente é muito difícil de expectar neste momento, porque há várias opções. São muitas opções, é mesmo isso. É muito difícil. Ou seja, há esses dois caminhos. Agora era entrar muito numa onda de especulação, tanto num como no outro. Atenção, ia ser porque lá está, mesmo se forem para a questão de trocar Lillard, que preço? O preço do Lillard, quanto é que custa? O preço do Lillard, se alguém o quer. Se alguém quer. Agora, não é se alguém o quer, é se alguém o consegue. Exato. Neste caso. Sim. Sim, eu percebo o que estás a dizer, exato. E depois também depende do preço, os porta-televisões forem muito exigentes, depende de muita coisa. E do outro lado também é a mesma coisa. Mesmo se o Lillard ficar, em que condições, digamos, de qualidade de equipa. Já falamos aqui do Jeremy Grant, que pode sair, pronto. Lá sei, até pode ser, falou-se de equipas aqui que tem cap space, Indiana Pacers, Pistons, Rockets, imaginem, se não conseguir o tal James Harden, eles têm ainda mesmo os tais 50 ou 60 milhões para gastar, e acho que eles vão gastar na mesma, não vão ficar com eles para guardar, não é? E por isso vai ser, é muita especulação, tanto do lado como no outro vai ser muita especulação. Torres, passando para ti também. Já no ano passado tocámos um bocadinho nisso, mas só foi um bocadinho. Agora, nesses últimos anos, esses últimos tempos, o Lillard é sempre o principal normal, mas aqui as trocas. Eu também, não consigo definir bem uma opinião. É muito difícil, é um tópico extremamente difícil, porque é pelo Lillard ser o Lillard e o que já fez por nós, e usando cá está, e está a chegar à altura em que tanto os Blazers como ele parece que já não estão a dar tão bem, que eles querem outra coisa, e eu acho que os Blazers também sinto que preferem seguir o caminho de escolher o Scoot e de abdicar dele, só que custa, não, é sempre difícil. Eu acho que é muito difícil, não sei, acho para ganharmos nestes próximos, diria, 2-3 anos, eu acho extremamente difícil. A contar com o Lillard, e lá está, para ganhar com o Lillard temos que lhe dar ajuda. E para encontrar a ajuda certa para isso, eu acho mesmo muito difícil, não sei, é um tópico que me deixa confuso e nunca consigo chegar a uma conclusão. Porque temos a hipótese de, por exemplo, o Lillard se manter e manter-se o Grant e fazer uma boa época juntamente com o Simmons, o Nurkic sair e arranjarmos um bom pivô, um bom poste, e tudo der bem, como pode acontecer, escolhemos o Scoot, abdicar do Lillard e trazer, por exemplo, um power forward ou um center também com futuro, e temos o Sharp, o Simmons. Não sei, não consigo. Mas atenção, é como eu estava a dizer há pouco, se ficarem com o Scoot e entrarem pelo caminho rebuild, acho que estão meio servidos, porque o Scoot, sim. A nível de potencial, lá está, só fica atrás do Vitor, claro. A meu ver, só fica atrás dele, porque, aliás, acho que faz mais sentido os Trailblazers irem para o rebuild com o Scoot do que com o Brandon Miller, a meu ver. Exato, claro que sim. Seria um rebuild ali um ano, se calhar um ano, dois, que estaríamos ali sem ir aos playoffs, acredito. E talvez vocês iam estar a ver o draft do próximo ano, a dizer, Buzelis, vamos ver os vídeos Buzelis aqui na G-League, essas coisas. Mas sim, com o Scoot já tens a tal peça, principal, digamos assim, para tu construir o teu rebuild. É um contrato bom, que seria o Sharp, o Scoot, e o Simmons, que estávamos a falar, talvez a falar há bocado do contrato, que eu acho que é um contrato bom. Sim, mas se eles forem por o rebuild, a questão de contrato já esquece, já não vale a pena questionar. Juntar aí 3 contratos que se calhar daria ali um total de 40 milhões em 3 jogadores
que em 2 anos podiam ser fazer, não digo uma equipa, mas ser jogadores muito importantes e depois juntar ali uma ou duas super estrelas na free agency, ser uma equipa atrativa, porque tem jogadores para o futuro. Pá, mas estou ansioso e nervoso e com medo ao mesmo tempo do que poderá acontecer, não sei, custa-me, não sei. Por fim, Tomás. Olha, aquilo que o Torres disse é um bocado como eu me sinto. Eu vou para este draft um bocado a esperar pelo melhor, mas a temer o pior. Vai ser muito dependente de quem está disponível quando chegar a terceira pick, mas eu vou ser sincero, esteja o Scoot Anderson disponível ou não, eu gostava de ver o Lillard trocado, porque eu sou fã dos Blazers, eu não sou fã eu sou fã dos Portland Trail Blazers, não sou fã dos Portland Damian Lillards. E olhando, por exemplo, à nova CBA, ao quão difícil é montar uma equipa, eu acho que esta equipa de Portland está a mais do que uma grande movimentação de ser campeã. Acho que vai ser mesmo muito difícil. E uma pessoa, se fizer uma pesquisa e olhar às trades do passado, por exemplo, terceiras picks que foram trocadas, por exemplo, por ajuda imediata, por exemplo, consigo me lembrar do Pau Gasol, que foi trocado na altura pelo Sharif Abdul-Rahim, que foi All-Star no ano em que foi trocado, mas entretanto ficaram a ver o Pau Gasol a ser Hall of Famer e a ser All-Star quase todos os anos e a ser campeão. Portanto, e só mais uma coisa que eu acho que o Tiago é capaz de achar interessante, principalmente se ele não está tão atento ao draft este ano, mas se Portland decidir para um rebuild, eu não gostava de ter o Brandon Miller, caso o Scoot Anderson não estivesse lá. Eu gostava de fazer alguma trade, conseguir mais alguns assets e ir com o Amen Thompson. Porque acho que o Amen Thompson, apesar de ter um floor mais baixo, acho que é um jogador que, em termos de potencial, devido ao atleticismo dele e ao facto de ser um ball handler grande, não sei se não preferia apostar no upside propriamente do que o floor do Brandon Miller. Eu percebo o que estás a dizer, mas o Amen Thompson é... eu não queria muito dizer isto, que é um bocado... Nem estamos no draft, tipo, ou seja, nem houve draft nem nada. Mas o Amen Thompson pode ser um caso de... Eu não vou dizer como é que é os... Ou é um jogador que tem um potencial... Sim, não tenhas medo, um bust. Ou um bust. Tipo... Eu olho para ele como um Rajon Rondo mais alto. Sim, e super atlético. Atenção, o pessoal questiona a questão da overtime, da liga, que é verdade, mas há coisas que, como eu digo, não engana. O atleticismo não engana, o passe dele não engana, o playmaking, isso não engana. Mas aquele lançamento... Mas também o lançamento não engana. Aquele lançamento não engana para o lado negativo, atenção. A questão é que falta o resto, mesmo a questão de que eles muitas vezes gostam de atacar o cesto, ali a finalizar o cesto, isso. E eu quando vejo esse lance, eu penso, tu na NBA tu não vais fazer isso, porque, pronto, são outro tipo de jogadores, maturidade, essas coisas todas. E aí é que eu tenho um bocado de receio, estás a ver, de ser um jogador, como estavas a dizer, tipo Rondo, ou seja, tem uma coisa boa, uma coisa não, duas, que é o playmaking e o atleticismo, mas ficar só por ali e não conseguir dar o salto. E a defesa? E a defesa, lá está. E a minha própria defesa, lá está, como eu digo, aí também entro na parte crítica que ele não está sempre bem avaliado no overtime. Eu vi um ou outro jogo daquilo, aquilo é... Não vou dizer que é nível All-Star, mas nível All-Star dos jogadores defenderem, estás a ver? Porque aquilo às vezes são um bocado show-offs, estás a ver? Eles não defendem assim muito, desligam-se muito da defesa. Mas a questão é que eu quero dizer é que ele tem atenção, ele tem as ferramentas físicas para ser um bom defensor, atenção. Agora é preciso que ele corresponda, percebes? É isso, claro, ele corresponder, o potencial ser correspondido. Porque se não acontecer isso, lá está, para uma pique ainda por cima do número 3, já fica, estás a dizer. Mas lá está, mas eu atenção, não dizia percebo, a terceira pique, eu dizia trocar, por exemplo, com os Houston Rockets. Exato, e conseguir mais alguma coisa. Sim, exato. Como preferia apostar no upside. Preferia apostar no upside. Se fosse para um rebuild completo, preferia apostar no upside. Troca como foi a do Luca pelo Trae Young, o JJ Box bateu na casa de Mark Cuban, não, queres aqui o Luca? Sim, então dá-me o Trae Young. E podia ser uma daquelas trocas que nos atormentava, mas olha... Sim, eu percebo, gosto dessa possibilidade. Eu percebo o que tu queres dizer. E se calhar isso pode acontecer no draft do lado contrário, que é os Hornets ser o Scoot Anderson, bater à porta dos Portland Trail Blazers e dizer, vocês querem o Scoot Anderson? Pode acontecer isso. Duvido.
Mas duvido mas que Portland depois puxasse, mas duvido que Portland puxasse algum negócio. Mas, sabes o estou que é a que eu dizer, consigo ver atenção, mais? estou a falar do lado de Charlotte. Estou a falar do lado de Charlotte. Sim, Percebes? sim. Não estou a dizer Mas que mesmo sobre o lado de Charlotte, sabes o que é que eu consigo ver mais? É eles quererem mesmo o Brandon Miller, certo? E fazerem uma trade down com Portland para selecionarem o Brandon Miller pela terceira pick e conseguirem assim estar a pagar um contrato mais pequeno. Foi aquilo que Portland fez quando draftou o LaMarcus Aldridge e o trocou pelo Tyrese Thomas. Basicamente, o que é que Portland faria? Basicamente, Portland chegava à beira dos Hornets e diziam assim: olha, estas são as nossas cartas. Basicamente, mostravam a mão e diziam assim: nós vamos draftar quem vocês não draftarem. E se os Charlotte se virarem para Portland e disserem assim: olha, nós vamos draftar o Brandon Miller, vocês quem é que vão draftar? Se nós dissermos que é o Scoot Henderson, não é? Nós dizemos assim: nós podemos jogar com vocês, ficamos com o Scoot Henderson na segunda pick. Vocês escolhem o Brandon Miller com a terceira pick, não é? Assim asseguramos os jogadores que nós queremos. E vocês pagam menos ao Brandon Miller e Portland podia dar a algum jogador uma das 5 escolhas de segunda ronda que fomos buscar, um sweetener, estás a entender? Isso era algo mais que eu conseguia ver entre Portland e Charlotte. Agora, Portland a trocar para o Scoot Henderson, não estou a ver Portland a dar assets adicionais. Não sei se vocês concordam. Sim, porque o Portland, preocupação, tem mais que pensar. É tipo, pá, como é que eu vou dizer? Só se virem o caso do Lillard muito, muito mal. Só se for isso. Senão, ou seja, eles só fazem isso se eles tiverem mesmo que ir ao rebuild. Percebes? Eu não sei, eu acho que ali se calhar diria, não digo com tanta certeza, mas uma das hipóteses que era, se nós na terceira pick tivermos o Scoot Henderson, vai ser o Scoot Henderson. Se na terceira pick não houver o Scoot Henderson, troca-se o Brandon Miller para dar ajuda ao Lillard. Eu acho que seria uma das hipóteses. Acho que é o que talvez mais próximo pode acontecer. Sim, concordo com isso. Tiago. Sim, mas aí depois também temos que ver o valor que as equipas dão realmente ao Brandon Miller ou a quem seja o jogador da terceira posição, excluindo o Scoot Anderson, como é lógico. E isso aí ainda é mais subjetivo do que aquilo que nós estamos todos a pensar, porque apesar de nós percebermos que os top 3, top 4 do draft têm relativa importância, o draft em si não é propriamente brilhante em termos de talentos geracionais abaixo disso. E é importante perceber o quão importante, qual a importância que as franchises vão dar a este draft e aos jogadores que são draftados, excluindo o top 3, top 4. Sim, e lá está, talento geracional, Vitor, obviamente, e o Scoot. O resto podem ser bons jogadores, tipo peças de suportes. Mesmo o Cam Whitmore, que gosto muito dele, não vejo que vai ser aquele jogador, meu Deus. Não, acho que pode ser uma boa peça de suporte, digamos assim. Um bom Robin, digamos assim. Não é um Batman, mas pode ser um bom Robin, digamos. É um bocado por aí. E sim, sobre a questão de em nível de valor de mercado, o Scoot, acho que isso é, ninguém tem dúvida, o Scoot tem maior call que o do Brandon Miller. Não há dúvidas em relação a isso. Muito bem. Aqui do meu lado está fechado tópicos. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Falar daqui da off-season, Portland. Tomás, tens mais alguma coisa a dizer? Algum de vocês tem uma troca preferencial, tanto para ajudar o Lillard como para mandar o Lillard embora? Isso é entrar. Lá está. Eu falo por mim, isso é aquelas conjecturas mesmo difíceis de prever, ainda por cima tendo em conta todo o clima de suspeição que existe na NBA neste momento em relação a trocas e em relação a contratos. É que imagina, já que o Bradley Beal já veio. Quem foi? O Brian, aquele da ESPN, o Brian Windhorst. Já veio começar a dizer Miami Heat e Bucks estão na front runner. Então imagina o Lillard. Se for o Lillard. Se já com o Bill já se fala isso aqui, os Sixers não vão dar o Maxey, os Celtics, não, só se o Jalen Brown correr muito mal, não sei o quê. Então imagina o Lillard, então Jesus, vai tudo, vai entrar até os meus Magic, se calhar entram. Eu vi uma que foi tocando meus Magic, só mesmo para acabar estas.
Epá, e vi uma que foi os Magic ir atrás do Vitor Amaniama, dando um banqueiro, não sei porras de piques. Epá, eu fico assim tipo quem é que inventa isto? Deve ser um alucinado qualquer, mas pronto. Torres, lá está. Torres, sim. A questão, não tirando muito o Tomás, a tua questão, é como digo, é muita especulação. Claro, é puramente especulação. Porque o Lillard, então, se fores para o lado de rebuild, trocar o Lillard, então, Jesus, tínhamos que ir a quase todas as equipas, basicamente. Ver qual é o nível de salários, essas coisas. Pá, E caso isso aconteça, acho que todos os adeptos dos Blazers, independentemente de quem seja, vamos ficar bastante frustrados com o que vier. Porque nunca será suficiente. Acho que não vejo uma troca suficiente pelo Lillard. Pois é, tal cena. É aquele sentimento de aquele jogador eterno, digamos assim, e que também vai ser um bocado difícil de perder. Também em termos de jogadores que equivalem mesmo no futuro, que nos possam dar, não vejo jogadores que valham tanto no futuro como no presente. O Lillard é mesmo que encaixa na equipa e tudo. Tu tens alguma coisa a acrescentar também, ou não? Pá, que me lembro agora não. Acho que não, acho que está tudo assim mais ou menos dito. É o que eu penso, agora é tudo. Íamos estar a entrar aqui nas especulações. Exato. E ia ser olha, íamos estar aqui até à meia-noite a gravar, a ver trocas para melhorar a equipa e andar no trade machine. Quando for o dia a seguir ao draft ou assim, aí é que todos teremos muito para dizer. Sim, é quase que dava para fazer outro podcast. Quase. Eu sou capaz de fazer um podcast pós-draft, mas é a reação geral, provavelmente. Claro. Mas isso, vamos ver. E se calhar até, não sei. Já fiz nos últimos 2 anos, fiz um live, ou seja, o Torres até participou, o Torres esteve ali. E este ano, se calhar, vai depender do dia. Depender do dia, porque nas noites anteriores. Não, há 2 anos foi São João, salvo erro. Esta semana também, tenho que escolher as minhas prioridades. Não, esta semana é 22 para 23, já não calha bem. Mas pronto, há um ano, houve ali um ano porreiro, este ano já não foi porreiro para isso. Mas pronto, vamos despedir, malta, que foi 1h15, mas pronto. Normalmente os episódios demoram quase 1 hora, mas este aqui, pronto, já estava a prever que ia alongar um bocado, por causa de ser uma equipa que lá tinha ali muitas questões, especialmente a do Lillard e da pick número 3. Vamos então despedir daqui do podcast, mas antes de despedir, Torres, somente tu, tens aí um plug para fazer, não é? Da tua página. Exato, para quem quiser seguir, está aí o @, é só pesquisar no Twitter. Vou pondo notícias, obviamente, e tudo. Não partilho muito a minha opinião, mas às vezes partilho. Agora chega a altura do draft, quem quiser saber mais sobre os Blazers, informa-se por lá, se quiser. E foi um prazer poder estar aqui. Obrigado pelo convite, por teres pensado também em mim e conhecer eu pensei em ti já no ano passado. Conhecer esses adeptos dos Blazers, que não se vê muito deste fenómeno por Portugal também. E foi um prazer e pronto, espero poder falar também sobre os Blazers daqui a uns tempos, quando houver oportunidade. Sim, e vai haver. Eu já vou falar sobre isso com vocês. Tiago, tu no draft estás ano sabático. É triste, é uma situação triste, mas é. A minha situação no Twitter é durante 2 meses após o March Madness, eu estou ali a dar forte no draft e faço a ronda dos podcasts em português em várias páginas, mas este ano é, pá, a vida sobrepõe-se e não dá. Eu vou ser sincero, também este ano é só até a lotaria, mais que abaixo. Pá, tem ali uns nomes sim, ali também na segunda ronda, mas não pá, dá. Eu para mim no draft é all or nothing. Opa, eu gosto de ir àqueles sérvios na posição 55 e Ei, esse tipo. Tu não sejas tipo Arthur, que vai com uma lista de 100 jogadores. Não, opa, nós temos feito uma cena. O ano passado fizemos uma cena com 80 no Twitter, por isso. Uma vez mostrou um Excel pai com 90 nomes. Sim, no ano passado fizemos um Excel com a escolha e fizemos quase 100 jogadores. Opa, mas este ano para mim é impossível, mas as cenas estão super bem entregues ao Nuno ao Nuno, ao Arthur e a outras pessoas. E o António. E o António, exatamente.
Mas olha, falaste sério, há um que é o Tristan Vucevic. Vi uns vídeos dele, por acaso, fixe, sugestão é do fixe. Hornets Portugal, por acaso tinha visto, lá está nas boards e isso. E ele sugeriu, eu vi uns vídeos, um post Mas interessante. esse não é assim tão desconhecido, por isso. Não, Esse- porque o basquete europeu também não percebe, não pesca assim tanto. Isso é o Marcos, o meu colega Marcos que gosta de pescar isso, eu já não pesco tanto isso. sim. Mas pronto. Não, mas este ano para mim não há plugs nem nada. Essas cenas do meu Twitter está completamente desfasado da realidade, por isso. Só se quiserem ver coisas do ano passado. Tomás, eu não sei, porque não sei se tens Twitter e isso, porque isto paraquedas, não sei. Sou só fã. Olha, queria-te agradecer, Cirilo, e queria pedir desculpa se alguma vez a minha excitação por finalmente poder falar dos Blazers com alguém que não seja no Twitter ou no Reddit, se possa ter transbordado um bocadinho a excitação e falado um bocadinho mais, mas olha, gostei muito e foi um prazer. Não faz mal, não faz mal. Eu também já tive assim, já fui assim, como já disse. É a primeira vez. Eu lembro da primeira vez que eu participei foi um triplo-duplo e também fiquei assim muito nervoso, barra excitado. Participar foi tipo, o Landim abriu a casa, mandou o link, quem quiser entrar, entra, que eu já estava farto de aturar o Costa e ele queria coisa e eu apareci também. Aconteceu também assim, ou seja, eu já sei um bocado disso. Muito bem, malta, já do nosso lado, sigam o nosso canal no YouTube. Tem aqui os restantes episódios que já gravamos, aqui da prisão da off-season. E espero eu fazer as 30, espero eu. Está bem encaminhado. E também sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram também. Subscrevam também nas plataformas de áudio, mais a nível de podcast que nós lançamos episódios. Agora vai ser com menos frequência, porque é normal, porque agora, pronto, o fim da final já não é assim. Vai haver o típico episódio do draft que irá-se fazer. Também vai haver um episódio provavelmente pós-draft, talvez, e também vai haver aquele da Free Agency, que vamos falar dos principais nomes Free Agents, e também acho que sim, eu posso dizer isso. Vai haver um também a falar de um rescaldo do basquetebol nacional, tanto do lado masculino como do lado feminino. Grande abraço a todos, em especial aqui ao Tomás, ao Torres e ao Tiago, e também irá aparecer mais vezes para falar do Portland Trail Blazers, não se preocupe. Grande abraço.